Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 2019, o Giancarlo passou por uma cirurgia cardíaca porque ele precisava resolver um problema de arritmia. 2 horas depois da cirurgia, ele já estava na sala de recuperação quando começou a passar mal. Mas começou a passar muito mal. A dor que ele sentiu foi tão forte que ele pensou: Deus, por favor, me leve, eu não aguento mais. Foi quando ele teve uma EQM. Essa história foi dividida em 2 partes. Vamos conhecer a primeira? Boa tarde, Jean. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Essa sua entrevista vai ser conduzida pelo Dr. Edson Amâncio, a quem eu passo agora a palavra. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Dr. Edson. Eu gostaria que você ficasse à vontade e descrevesse a sua experiência de quase morte com as suas palavras, com toda a riqueza de detalhes que você puder nos apresentar. Por favor, pode começar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, meu nome é Jean, eu tenho 52 anos, eu sou de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, tá? Em outubro de 2019, mais precisamente no dia 23 de outubro, eu fui fazer uma cirurgia cardíaca para corrigir uma arritmia cardíaca, né? Era uma arritmia que já estava muito forte, já estava tendo algumas consequências, e eram arritmias que já tinham me levado para o hospital algumas vezes na emergência, né? E que o remédio já não estava mais fazendo efeito, e o médico, o cardiologista, então especialista, falou: vamos fazer uma ablação, uma cirurgia de ablação para corrigir essa cirurgia. É uma cirurgia que a princípio não precisaria abrir o peito, ela é feita pela virilha, né? E segundo as conversas com o médico, é um procedimento hoje bem seguro, né? E segundo o histórico desse médico, ele nunca havia tido nenhuma intercorrência, em mais de 3.000 cirurgias que ele havia feito, né? E a ideia era que se fizesse essa cirurgia e depois de 3 dias já estaria em casa, né? Então, no dia 23 a gente internou e fomos para o centro cirúrgico. Essa cirurgia demorou em torno de 6 horas, um pouquinho mais. Acabou, acho que 8 horas da noite. A cirurgia ocorreu tudo bem, né? O médico havia me alertado do risco dessa cirurgia, que se houvesse alguma intercorrência, geralmente ela aconteceria durante a cirurgia, né? Era um dos riscos. E ele me alertou, falou: olha, se houver alguma intercorrência, a gente corrige tudo certinho, né? Bom, a cirurgia acabou acontecendo tudo certo. Eu fui para o centro de recuperação, para a sala de recuperação. Não tinha o histórico de ir para a UTI, era só o centro, acho que era CTI, né? E depois se iria para o quarto. Bom, eu acredito que depois de 2 horas, mais ou menos, na sala de recuperação, eu comecei a passar mal, né? Eu comecei a passar mal, eu lembro dos detalhes. Eu lembro que minha pressão começou a cair, comecei com muita dor no peito, e aí eu chamei a enfermeira lá, da recuperação, ela veio, eu ouvi ela falando: olha, liga para o médico urgente que alguma coisa está acontecendo. O médico já não estava mais lá, porque era noite, tinha acabado, ele já tinha ido embora, né? E as dores começaram a aumentar. Eu me recordo que eu acho que eu desmaiei nesse intervalo e voltei. Quando eu voltei, eu vi o médico chegando, meu médico havia operado chegando, me examinando, eu vi o desespero deles ali, né, fazendo exames ali, e eu ouvi ele falando: olha, vamos para a sala cirúrgica novamente urgente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava com uma dor terrível, e insuportável, e aumentando tudo no peito, né. Aí eles me levaram para a sala de cirurgia, era a mesma sala que eu fiz o primeiro procedimento.
eu lembro que eles me colocaram na maca da cirurgia novamente e começaram a furar meu peito, sem anestesia, sem nada. Eu vim descobrir depois que eu tive um derrame do pericárdio, que é uma membrana lá que envolve o coração, e furou alguma coisa, talvez pela cirurgia, começou a vazar muito sangue. E eu lembro que eles me colocaram nessa sala, muita gente em cima de mim, e começaram realmente a furar meu peito para tirar esse sangue. Até então eu não entendia, né? E a dor era absurda. Eu gritava no centro lá, o meu médico pedindo, calma, calma, que vai dar tudo certo. E num determinado momento, aquela dor insuportável, eu não aguentando mais, eu acho que eu cheguei num limite. Eu não sei se existe um limite da dor, mas eu cheguei nesse limite e falei para Deus, falei, Deus, por favor, me leve, porque eu realmente não aguento mais. E nesse momento eu apaguei, eu acho que eu desmaiei. A partir desse momento, eu me vi numa outra sala. Eu me vi numa outra sala, não era a sala da cirurgia, era uma sala assim com um ambiente todo amarelo, como se fosse realmente uma névoa, todo amarelado. Do meu lado esquerdo havia uma maca, eu vi que tinha uma maca lá, eu estava em pé do lado esquerdo, eu via uma maca e eu via duas pessoas tratando alguém na maca ali. Eu entendi que era eu que estava ali. Eram duas pessoas de branco, uma estava de frente e outra de costas, e eles faziam algum procedimento, eu não sei o que era. Eu não olhava para a maca, mas eu via que eu estava ali, do meu lado esquerdo aqui. E nesse momento, havia apareceu uma criança no quarto, criança mesmo, devia ter uns 6 anos, pelo tamanho assim, e ela começou a brincar comigo. Ela tinha uma bola, ela jogava bola para mim, eu jogava bola para ela, e a gente começou a brincar ali, e eu não estava entendendo muito por que eu estava brincando com a criança no quarto ali, mas eu tinha noção da situação, que era aí que eu tinha passado mal, e que alguém estava sendo tratado, que era eu, mas eu não via que era eu simplesmente olhava daqui, né, da lateral, sem olhar, mas eu sabia que era eu e que eles estavam fazendo, assim, procedimentos para me salvar. Eu entendi que a criança estava ali comigo para tirar a minha atenção daquele momento que eu sofria. Esse foi o meu entendimento na hora ali, tá? Ali era um ambiente, assim, é difícil de descrever, mas era um ambiente assim como se o tempo fosse câmara lenta, sabe? Quando tudo uma sensação assim meio de câmara lenta, era o que eu sentia ali. Não tinha som nenhum. A criança não conversava comigo, ela só é como se ela jogasse a bola para mim pegar e jogava de novo. Para mim, realmente, eu acho que era para realmente tirar a atenção do que realmente estava acontecendo ali. Bom, esse foi um fato. A EQM são 3 fatos que ocorreram na minha história. Eu acordei na UTI, isso não estava programado para ir para a UTI. Quando eu acordei, eu não lembrava desse fato. Eu estava muito assustado, eu não sabia o que tinha acontecido, eu sabia que eu tinha passado mal, mas eu não tinha noção da gravidade, se era grave, se não era. Eu acordei na UTI, acordei com drenos no coração aqui, por causa da hemorragia. Eles deixaram 2 drenos, que eles iam puxando sangue durante o dia para ver se isso tinha se corrigido ou não. Eu fiquei 3 dias na UTI e fui para o quarto com o dreno no coração. No hospital, no andar que eu estava, tem um hall ali que você podia sair para fora dos quartos ali, era ao ar livre, que os pacientes podiam fazer exercício, andar e ir ali. Eu gostava de, no final de tarde, sentar um pouco ali. Num dos dias que eu fui, eu comecei a lembrar de toda a imagem que eu estava no quarto lá, né, da criança, e eu comecei a ficar um pouco mais, assim, porque até então eu não sabia qual que ia ser o final da minha história ali,
porque até então me falaram que eu teria que fazer uma outra cirurgia cardíaca se aquilo não se corrigisse. A partir do momento que comecei a lembrar toda a história da sala ali, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, bom, eu acredito que se eu estiver ali, é porque eles cuidaram de mim e mais nada vai acontecer. Vamos seguir o tratamento. Essa foi a primeira visão. Passou-se uma semana ali, o problema se refez no coração, e aí o médico chegou novamente e falou, olha, nós vamos ter que fazer realmente uma cirurgia cardíaca para corrigir isso daí, porque sozinho não se corrige, né? Só que nesse procedimento, a gente vai tentar fazer uma janela lateral aqui, ou talvez tenha que abrir o peito. Bicho, eu realmente fiquei chocado, né? Porque não era nada disso que eu imaginava que eu estava fazendo ali. Mas fui tranquilo, a cirurgia foi muito boa, realmente não abriu o peito, fez só a janela lateral, e só que eu saí com dreno e com uma garrafinha linda para escorrendo sangue ali. Não fui para UTI, nada, no mesmo dia eu fui para o quarto. 2 dias depois, eu fui para esse hall, geralmente eu ia ali um pouquinho para meditar, não sei, para me concentrar ali, era difícil porque tinha dor, mas... E eu comecei a meditar ali, e eu entrei num estado de, assim, relaxamento, entre aspas, tudo assim, eu não dormi, nada disso, não. E aí veio a imagem novamente na minha mente, de eu flutuando, a imagem era nítida, assim, eu flutuando para cima, assim, subindo, e era aquela mesma, o fundo era aquele mesmo tom amarelo, era igualzinho, e eu flutuava assim, e eu entrei, e eu falei, meu Deus, eu morri, eu estou aqui, e realmente eu morri, né? Só que eu não entendi, eu falava, mas eu morri, mas eu estou aqui no hospital, como é que o que eu estou fazendo aqui? Não me levaram, eu fiquei assim, completamente perdido, sem saber o que fazer, eu estou perambulando no hospital aqui, e eu vi aquela imagem flutuando assim, era uma imagem, era uma sensação tão boa, mas tão boa, de paz, de... Não sei, parecia que você estava sendo acolhido ali, era muito gostoso. E aí eu falei, mas gente, mas se eu morri, o que eu estou fazendo aqui? E aí veio um estalo na minha cabeça, brincando, eu falei assim, a gente fala que quando a gente quer ver se a gente está vivo, a gente belisca. Eu realmente fiz isso, assim, eu belisquei e eu voltei. Eu falei, nossa, então foi realmente uma sensação que eu tive. Essa durou uns 10 minutos, dessa sensação que eu realmente tinha ido lá. E essa foi minha segunda experiência que eu tive ali. Bom, eu fiquei mais uma semana no hospital, tirei o dreno, não precisou fazer outra cirurgia, conseguimos tirar, o problema se solucionou, e eu saí do hospital. Só que assim, quando eu saí do hospital, eu sempre tive a noção de que alguma coisa tinha acontecido a mais. Eu não sabia o que, mas eu tinha essa ideia na minha cabeça. Alguma coisa aconteceu a mais. Não sei por quê, não sei, mas eu sempre ficava indagando, alguma coisa aconteceu. E aí eu falei, será que os médicos omitiram alguma coisa, né? Eu acho que não pode, mas eu tinha essa ideia. Será que eles omitiram alguma coisa? Será que eu tive alguma parada cardíaca? Aí eu fui ao hospital, eu peguei todo o meu prontuário médico, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse prontuário. Meu prontuário tem cerca de 500 folhas, e eu comecei a ler. Eu comecei a ler de cabo a rabo. Eu já li umas 3 vezes, realmente não teve nenhuma parada cardíaca, pelo menos não tem nada relatado no dia da emergência lá. Tem muita coisa assim, escrita extrema urgência, foi bem arriscado a situação. Bom, eu saí, e eu sempre com essa ideia na cabeça, alguma coisa aconteceu, porque essas imagens aqui não fazia... uma imagem com a outra não se cruzava assim, eu sempre achei que tinha alguma coisa. Do nada eu comecei a estudar sobre EQM, do nada, assim, a imagem veio a intuição, EQM, o canal de vocês chegou, não sei porquê, não sei como é que bateu no meu YouTube lá, eu gosto de ficar no YouTube, assistir bastante coisas assim, e chegou o canal de vocês. A hora que eu assisti a primeira reportagem, eu falei, mas caramba, isso parece muito familiar. Mas eu não tinha noção do que era, né?
E comecei a assistir, comecei a estudar na internet sobre EQM, sempre alguma coisa em mim falando que, caramba, alguma coisa aconteceu. Nessa época eu trabalhava numa instituição financeira, eu fui desligado dessa instituição por causa... eu não conseguia, eu voltei a trabalhar, mas eu não tinha condições, mas por pressão e tal, a gente acabou voltando, sem problema, mas depois de 3 meses certinho, eles me desligaram, e aí começou a despertar algumas coisas, eu sempre trabalhei com terapias holísticas, mas sempre caritativamente. E aí começou a vir muito forte, você tem que montar seu espaço, e eu montei meu espaço, que hoje eu estou terapeuta holístico. 1 ano e 8 meses depois da minha cirurgia, num determinado dia, eu ia atender uma pessoa aqui, e essa pessoa faltou. Ela não veio, aí eu falei, bom, eu vou aproveitar meu tempo, eu vou deitar na minha maca, eu tenho uma maca aqui, de algumas terapias que eu aplico aqui, e vou me concentrar, vou me auto-aplicar no que eu consigo aqui, e fiz isso. Antes disso, 2 meses antes, mais ou menos, começou a vir a imagem da minha cirurgia novamente. Do nada também. Começou a vir, e eu falava, poxa, mas agora que eu consegui, né, que eu estou num processo de esquecimento, porque eu entrei em depressão na época lá, e agora, por que isso está voltando, né? Então, de 2 meses antes desse dia do atendimento, começou a vir muita imagem da cirurgia, e eu não entendendo por quê. Aí, nesse dia que o paciente aqui faltou, e eu deitei na minha maca, eu falei, eu vou relaxar, eu vou meditar, do nada começou a vir a perfeita imagem da emergência que aconteceu comigo. A imagem veio perfeita do exato momento que eu acordei com dor na sala de emergência, no exato momento, e eu comecei a ver detalhes na minha cabeça, assim, que eu nem lembrava, mas detalhes da conversa. Eu lembro detalhes da camisa do meu médico chegando lá, deles falando o que precisava fazer, leva com urgência. E eu falei, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso de novo agora, né? E nesse momento aí, eu me vi caminhando num acostamento de uma estrada, do nada, da cirurgia. Eu fui até o momento que eu pedi para morrer, e aí eu me vi caminhando num acostamento de uma estrada, novamente, com o fundo todo amarelo, uma névoa toda amarela. Eu não enxergava nada, era só a névoa, e eu no acostamento. E, de repente, eu ouvi um barulho. Era um ônibus que se aproximou do meu lado esquerdo. Era um ônibus, estilo aqueles ônibus escolares americanos, sabe? Não sei porque a imagem era daquele ônibus comprido na frente assim. Eu olhei para o ônibus, haviam pessoas sentadas nos bancos, não eram todos os bancos, pessoas todas de branco. As pessoas que estavam sentadas, elas tinham umas fisionomias assim meio tristes. Até então eu não entendi. O ônibus parou bem do meu lado aqui assim, da porta do motorista. Ele abriu a porta. Era uma porta assim que tinha aquele ferro que você puxa com a mão assim, eu lembro disso. Ele abriu assim, ele não levantou, ele olhou para mim assim, ele estava todo de branco, ele olhou para mim e falou assim, olha, é você que vai determinar agora, você quer ir ou você quer ficar. É você que escolhe isso daí, naquele momento. Eu não respondi nada, mas eu dei a entender que eu escolhi ficar. Porque aí eu voltei para o quarto, aí eu vi a imagem de novo da criança, e eles cuidando de todo, fazendo todo o procedimento. Então eu acho que a sequência das imagens foi eu levitando, depois no ônibus e depois retornando para essa imagem no quarto aí, né? Eles não falaram comigo, falaram assim, só o motorista, mas não foi verbal, foi uma coisa muito assim, rápido. Eu confesso que depois dessa imagem eu fiquei um pouco assim, chocado.
porque eu pensei, falei, nossa, e se eu tivesse escolhido ficar? Tudo isso que eu passei até hoje não teria existido. Não estaria acontecendo, eu não estaria acontecendo aqui, né? Eu fiquei um pouco, assim, 2 meses, assim, sem saber o que pensar, porque se eu realmente tivesse pensado, não, eu quero ficar, porque é um ambiente gostoso, você sente uma paz, você fala, por que eu quero voltar para lá, né? Você sente que é um local que... eu sinto que é um local que eu já estive, para falar a verdade. É um local que eu já estive pela sensação de estar ali. Eu lembro do ônibus lá, a rua era toda quadriculada de pedras, umas pedras grandes assim, só pedras, mais nada. Era o que eu conseguia ver. O quadriculado, o ônibus e tudo amarelo, como se fosse uma neblina amarela, uma névoa amarela. É mais ou menos isso. Jean, você, na verdade, passou por 3 procedimentos. O primeiro deles, programado, a ablação. Isso. Esse procedimento não teve anestesia geral. Teve anestesia geral. Anestesia geral. Você estava entubado. Isso. Nesse primeiro, você não teve nada de extraordinário. Nada. O segundo procedimento foi, você teve um tamponamento cardíaco, que é chama, né? Uma hemorragia no pericárdio. Isso. E foi feita uma drenagem. Isso. Punção direta. Isso. E também sem anestesia. Você estava sedado. Eu acho que foi sedado. Porque você sentia muita dor, né? Muita dor. Eu provavelmente deveria ter. Alguma sedação a gente faz, porque não é possível você fazer uma punção cardíaca sem sedação, é muito doloroso. Mas ainda que você tivesse sedado, você ia sentir dor, com certeza. Mas não foi entubado, né? Não, nessa não. Eles tiraram quase 1,5 litro de sangue. Isso está na declaração. Foi nesse procedimento que você teve alguma coisa parecida com a EIQM. Isso. A sala amarela, nevoada, exatamente. Ô, Jean, o que você está contando é muito interessante, porque é diferente da maioria dos casos de EQM que a gente ouviu, na qual a pessoa, na hora da quase morte, ela sai do corpo, vê o próprio corpo no ambiente onde está acontecendo a reabilitação cardíaca, ou o tratamento, ou a cirurgia. E você disse que não foi lá, né? Que era um outro lugar. Não tinha... A sala, ela não tinha equipamento nenhum. Ela tinha realmente uma maca, que eu acredito que era eu que estava deitado ali, eu entendia, e 2 pessoas, você via que elas iam com as mãos, assim, elas tratavam com as mãos, mas não havia equipamento nenhum. E a sala que foi feita essa ablação, ela tinha muito equipamento. Eu lembro, tinha uma TV grande, né, dos monitores, essa não tinha nada. Era outro ambiente, né? Era um outro ambiente. Eu não sei explicar. Você intuiu que era você que estava sendo tratado. Você não eu senti. Eu realmente senti. Não, eu não virava o rosto, mas eu via, estava aqui, mas eu sentia que era eu que estava ali. Que era eu que estava sendo cuidado. Você não acha que você estava sedado nessa hora, não, hoje? Você falou como se você tivesse desmaiado de tanta dor, né? Você perdeu a consciência. Olha, esse momento, Edson, que foi muito rápido, assim, a hora que eles me colocaram para fazer furar o peito aqui, eu não estava sedado, porque foi muito rápido. Eles me colocaram lá, já começaram a perfurar aqui, eu acho que era uma emergência extrema, e foi nesse momento que eu estava insuportável e pedi realmente, olha, eu quero morrer porque eu não aguento mais. Eu acho que ainda não havia dado tempo para sedar, eu acho. Porque eu apaguei, foi exatamente na hora que eu pedi, eu desmaiei, eu tenho essa ciência. Eu acho que ainda não tinha dado tempo deles pegarem meu braço assim, né? Esse é o meu sentimento da hora ali. Tá, depois você foi para o quarto, e aí foi necessário um planejamento para fazer a janela no tórax, para fazer porque se refez... Isso. Esse foi com anestesia também? Foi anestesia geral, esse também foi. Tá. Esse anestesia geral. Dos 3 procedimentos,
na verdade, você teve um episódio misterioso sobrenatural. Que poderia ter sido um sonho seu, um delírio. Você não admite isso, né? Foi muita clareza, viu, Edson? É muita clareza. Eu acho que é muita clareza ali e uma sensação assim de muita muito paz. Real. É muito real. É difícil com os sonhos que a gente tem hoje, né? Eu acho que realmente houve alguma coisa ali, né? Não posso afirmar, mas eu acho que realmente. Jean, poderia ter sido um sonho, por exemplo, eventualmente induzido por droga, que você não tem certeza se você não tomou alguma droga. Acho muito difícil que você faça uma punção cardíaca sem um mínimo de sedação. Eu acredito que depois eles tenham dado sim. Mas, cara, doutor, eu acho, é difícil a gente confirmar, mas eu acho que não foi isso aí. Não foi. Você compara isso com algum sonho que você já teve? É muito diferente? É mais nítido? Muito mais, totalmente, exatamente, é isso. É muito mais marcante. Não houveram tantos detalhes, mas os poucos que houveram, você fala, poxa vida, sabe, a sensação, aquela sensação é uma sensação realmente de prazer. Eu descrevo assim, é uma sensação realmente de prazer de estar ali, no momento de sofrimento, né, você sente uma sensação de prazer de estar ali. É um paradoxo, né? Quando eu saí do hospital, eu sempre senti que alguma coisa tinha acontecido além daquilo. Eu sempre tive essa sensação. Tanto é que eu fui pesquisar o prontuário, eu comecei a pesquisar sobre EQM do nada, eu não conhecia EQM, né? Então, eu estava me atendo aos 3 episódios que você teve. Esse último, você já tinha mudado a sua vida, você agora era um terapeuta holístico, você meditou numa maca. Aí Sim. Você teve todo um cenário completamente novo, complementando ou acrescentando alguma coisa da sua experiência antiga lá da doença. Sim. Então, a minha pergunta é, que experiência foi essa? Foi um sonho? Você teve ali uma alucinação? Ou você teve uma experiência fora do corpo? Porque você está falando em coisas que você nem mencionou na sua EQM. Isso é uma coisa nova, você não mencionou isso antes. Eu entendi que é um complemento da experiência que eu tive na cirurgia de emergência lá. Como eu havia falado, quando eu saí do hospital, eu tinha alguma coisa em mente dizendo que algo a mais tinha acontecido, mas eu não tinha informação. Tanto é que eu fui pesquisar, comecei a estudar EQM, não sei por que comecei a estudar EQM, e nesse momento, quase depois de 2 anos, que eu deitei na maca aqui, que veio, é como se fosse um complemento daquela história, realmente um complemento daquela história, e fazia todo sentido, inclusive o ambiente, as cores eram iguais, então eu passei por esse ambiente. Aí eu me perguntei muito, por que só eu tive essa informação depois de 2 anos? Né? Será que eu não estaria preparado para saber isso antes? Eu não sei. Isso é uma incógnita para mim. Eu confesso assim que eu fiquei com muito medo, não de falar de morrer. Não que eu fiquei com medo de morrer, mas eu fiquei, por um bom tempo, eu tive depressão, eu fiz acompanhamentos, né, psicológico, psiquiatra, mas eu fiquei com medo de morrer, mas por deixar as pessoas que estão no meu lado. Não de eu morrer e ir para lá, porque agora eu sei que existe alguma coisa lá que talvez vá recepcionar a gente. E aí eu fiquei pensando, será que eu não tive que melhorar, passar todo esse tempo, curar essa minha depressão, para eu poder ter essa imagem, né, a história completa, vamos dizer assim, do que aconteceu naquele dia lá. Ô, Jean, mas qual é o vínculo que você fez entre esses episódios ocorridos durante 2 anos depois da sua meditação com aquela experiência que você teve lá de centro cirúrgico, de ver pessoas, supor que o seu corpo estava ali? Qual é a relação que você
Essa conexão, não entendi. Como é que você ligou uma coisa com a outra? Sim, Wes, porque eu imaginei que, eu imagino hoje, que aquele momento que eu pedi para morrer, porque eu estava com a dor... Na hora da punção. Né? Na hora da punção. Na hora da drenagem cardíaca. Exatamente. Nesse momento que eu me vi flutuando, realmente eu fui para lá. Realmente eu fui para algum local. Nesse momento eu encontrei o ônibus, veio esse ônibus, que me deu a opção, olha, você quer realmente ir com a gente, você quer voltar. Eu, com certeza, escolhi voltar, aí voltei, essa é a minha ligação, voltei para o quarto, vi eles me tratando, vi a criança brincando, então eu acho que é uma sequência de toda a experiência. Deu para entender? Não, deu. Eu não consigo encaixar, mas deu. Não consigo ver esse vínculo, porque toda essa experiência, se fosse parte da sua EQM, você a teria vivenciado lá na hora. Isso aconteceu 2 anos depois. Eu não consigo fazer essa vinculação, que você fez automático. Eu fiz automático. Eu fiz pelo ambiente. Essa é a minha dúvida. Eu fiz pelo ambiente, pela cor, era tudo amarelo, o quarto era amarelo, quando eu me vi subindo, tudo era amarelo. E eu fiz essa associação, mas na hora eu fiz essa associação, a hora que me veio toda a imagem, eu lembrei, cara... Você lembrou de tudo, né? De tudo, tanto que eu comecei a lembrar da cirurgia nos detalhes, olha o que eu deitei aqui, nos mais mínimos detalhes e conversas, e aí veio a imagem, então, eu acredito que só pode ser a ligação de lá mesmo, né? Eu estou observando a sua descrição, que é muito boa, mas extrapola muito tudo que a gente já ouviu sobre EQM, né? Você não falou, ou não viu, não é obrigatório ver, apenas vou colocar para você, e no questionário que eu te mandei, essas perguntas existem. Você sentiu que a sua consciência estava mais ampliada na hora que você estava ali assistindo o processo todo? Sim, isso aconteceu? Isso aconteceu. Você viu pessoas conhecidas que já tinham morrido eventualmente? Não, amigos ou parentes? Não aconteceu. Você teve a sensação de um filme da própria vida? Isso aconteceu? Em algumas experiências acontece, não são em todas. Não. É uma coisa curiosa, que é um filme que normalmente eles descrevem assim, do nascimento até a hora da EQM. Ela não teve isso, né? Não sei. Alguma barreira que você se sentiu impedido de avançar? Não teve. Eu queria saber o seguinte, então não houve essa barreira, não houve o filme, e você não viu ninguém que já morreu. Você tinha consciência em algum momento de que estava morto? Você chegou a pensar nisso? Sim. Você teve essa sensação, né? Tive a sensação, sim, de que não estava ali. Você acha que teve um momento do retorno, e você tem lembrança disso, não? Não, eu acordei... Na UTI, né, que você falou? A hora que ele perguntou para mim, que abriu a porta, perguntou, você quer vir ou você quer continuar aí, mais ou menos assim... a imagem é eu acordando na UTI. Você teve essa meditação riquíssima de imagens, né? E você já tinha acontecido isso com você outras vezes, durante o seu período de profissional, de terapeuta? Já. Você tem essa característica? Você desenvolveu isso? Eu tenho. Você não tinha antes? Antes do tratamento cardíaco, você não tinha nada disso? Não. Você trabalhava no comércio? Eu trabalhava em um banco e trabalhava caritativamente como terapeuta holístico, assim, né? Já trabalhava, né? Mas desse tipo, não. Você desenvolveu alguma coisa? Eu desenvolvi, exatamente. Você atribui esse desenvolvimento único e exclusivo aos estudos que você fez ou ao fato de ter tido a experiência lá, ela mudou alguma coisa? Edson, o que aconteceu depois? Algumas coisas despertaram em mim, tá? Por exemplo, eu comecei a ter muita vontade de ler. Eu praticamente não lia um livro por ano. Hoje eu leio 3 por mês. E assim, todos de conhecimento voltados para a área de saúde. É uma coisa assim que eu não sei explicar. Então, eu comecei a ter muito interesse por medicina. Eu comecei a ver procedimentos na televisão, no YouTube, de cirurgias. Eu comecei a ter isso, sabe? Eu comecei a assistir vídeos de resgate.
como que se faz os procedimentos. Eu não sei explicar, coisas que não haviam antes, né? Uma coisa que despertou em mim também, eu tinha até falado pro Carlos, eu nunca tive nenhum dom artístico, nada. E eu tenho um irmão que pinta tela, essas coisas, e eu não consigo desenhar uma pessoa, não consigo. Depois disso, eu comecei a ter interesse em fazer colares de resina, madeira. São esses daqui, mais ou menos, sabe? Esculpo, crio. Eu tenho mais de 100 peças. Eu jamais faria isso antes dessa minha cirurgia. A minha esposa até fala, mas você está com uma outra personalidade aí. Eu falo, olha, é como se tivesse realmente tido um despertar. Eu não sei explicar. Eu queria voltar à questão, porque eu mencionei que aquela meditação sua parece uma experiência fora do corpo. Eu não sei a informação que você tem sobre isso, mas as pessoas que têm isso naturalmente, fora de doença, tem muita gente que tem, né? Os livros que eu li falam em 10% das pessoas têm essa capacidade de sair fora do corpo. É a experiência chamada exatamente. E, em geral, o que eles descrevem não corresponde com a realidade nossa, material, né? Então, quando você contou a história do 11, você não estava doente, não estava nada, estava meditando, eu, por isso, pensei, será que ele teve uma experiência fora do corpo? É uma característica que você adquiriu, mas não é verdade, você não admite isso, né? Não é projeção, porque eu já estudei sobre projeção, não tem nada a ver. Eu estava lúcido aqui, eu estava totalmente consciente aqui, né? Então, realmente, a ideia veio, a imagem veio e a lembrança veio. Como é que eu tive aquela lembrança dos detalhes daquele dia lá? Nem eu sabia explicar. Ô, Jean, não me surpreende muito a sua memória reavivada, não. A maioria das pessoas que tem AQM, eu te falei disso, né? Eles têm uma memória involuntária assustadoramente impressionante, né? Durante lá o momento da confusão, da parada cardíaca, recordam de coisas impossíveis intelectualmente de você recordar. A nossa memória não retroage até os 2 anos de idade, 1 ano de idade. Quando muito, 5, 6 anos, se tiver fato marcante, né? Então, o fato de você ter tido uma memória nítida de coisas que estão armazenadas aí, não sei aonde, assim, né? Não chega a se surpreender, não. Às vezes acontece na hora da quase morte, né? Entendi. Então, você mudou radicalmente por causa da sua experiência. Não foi porque você teve um problema cardíaco. Não. Eu acredito que foi por causa da experiência. Um fato importante que acontece hoje. Eu não consigo ter uma visão futurística. Por exemplo, eu não consigo fazer um plano para daqui 1 ano. É como se eu tentasse viver o dia de hoje, como se eu entendesse que a vida é um sopro. Realmente é. Hoje eu realmente eu vi que a vida é um sopro. Então, assim, qual o seu plano para daqui 1 ano? Eu não sei. Eu vou viver hoje e amanhã. Depois eu vou ver. Eu não consigo criar uma mentalidade futurística, assim. É estranho isso daí, mas é como se eu estivesse aqui agora, eu vou aproveitar agora, eu vou fazer o meu melhor agora, porque é muito rápido as coisas. Agora, Jean, isso que você está mencionando é característica nova sua, porque quando você era um bancário, você já fazia esses planos? Sim, fazia sim. É uma mudança que houve aí. É uma mudança. Você teve depressão após a alta hospitalar. Você foi medicado, você procurou um psiquiatra. Fui medicado, psiquiatra e... Você tomou medicação durante um período. Tomei. Essa época da meditação, você estava medicado ou não? Já tinha tido alta? Não. Você não estava mais medicado? Não. Você não toma remédio de jeito nenhum? Não. Eu tomei muito, inclusive, alprazolam, que é o... Ansiolítico e tal. Parei faz muito tempo. Desculpa a pergunta, viu? Desculpa, não usa droga nenhuma. Eu uso para o coração. Mas droga alucinógena? Desculpa, já. É pergunta de médico, viu? Não, nunca. Legal, Jean. A sua experiência é muito boa. Jean, não esquece de responder o questionário. Tá bom, eu respondo sim, Edson. Eu mandei até para o Carlos, Edson, eu tentei fazer uma imagem dos desenhos, eu fiz aqui, ó, até mandei aí no Skype, tentar
Eu tentei, olha aqui, eu tentei fazer o desenho aqui, dentro do que eu poderia, né? Esse aqui o ônibus, esse aqui mais ou menos era... É que eu não consigo desenhar na internet, né? Tá. E esse aqui, ó, subindo lá, todos com fundo amarelo. Muito bom, interessantíssimo. Eu vou colocar num quadro. Isso aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, Jean. Um grande abraço para você. Obrigado. Boa sorte. Viu? Obrigado, viu, Edson? Você mostrou esses desenhos e ainda diz que não sabe desenhar? Eu fiz num programa da internet que eu não sei muito mexer assim de desenho. Só tenho 2 perguntas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Giancarlo, onde ele continua contando pra gente sobre as suas experiências e também responde às nossas perguntas. O link tá aqui em cima. Clica lá. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?